Boa tarde para vocês. Vamos começar o dia de hoje. Vocês estão tranquilos hoje, né? Pelo que eu estou sabendo, cancelaram as aulas da manhã. À tarde também? Então vocês estão com o pique todo para a gente poder iniciar a aula hoje. Mas pelo que eu fiquei sabendo, cancelaram ou vocês já estavam aqui? Ou não? Vocês já estavam aqui. Ah, não cancelou? Ah, então tá bom. Bom, então vamos lá então, meus amiguinhos. Vamos continuar a nossa breve revisão do curso de Física 1, para que, enfim, possamos, talvez na quinta-feira, pelo menos é isso que nós queremos, iniciar o curso de Física 2, tem tarefinha já lá no Moodle, hein? Certo? Finalizando aqui o conteúdo, a hora que eu desligar, quem quiser ficar, tiver alguma dúvida de exercício do Moodle, alguma coisa aqui, a gente já trabalha. Certo? Então vamos lá, então vamos partir da nossa revisão e a todo tempo durante o curso. Todo tempo durante o curso de vocês eu vou estar fazendo essa revisão, tá? Só cada vez mais rápida. Primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente está estudando física, precisamos lembrar da primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Não vem com aquela história, um corpo em movimento tende a permanecer. Não. Primeira lei de Newton diz basicamente o quê? Referencial inercial. Tudo o que você faz, todas as suas análises são em relação a algum sistema de referência. Esse sistema de referência, eu tenho que garantir que ele não está interagindo com ninguém. Se ele não está interagindo com ninguém, eu estou querendo dizer que esse sistema de referência, ele não está sob ação de força. E como nós já vimos, se ele não está sob ação de força, para nós ele vai estar parado ou em movimento retilíneo e uniforme. Seja como movimento com velocidade constante. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é: vou resolver um problema de física. Preciso apresentar o meu referencial inercial. Em geral, o mais geral possível, nosso referencial terá 3 dimensões, certo? O que tem de legal no referencial inercial? Que é o seguinte, imagine alguém que está dentro desse referencial. Esse alguém, com experimentos dentro desse referencial, esse alguém é incapaz de dizer se esse referencial está em movimento com velocidade constante ou se ele está parado. Para todos os efeitos, qual a percepção da pessoa que está imersa em um referencial inercial? Parado. Tem um exemplo prático disso? De pessoas que estão em referenciais inerciais e têm a impressão que as coisas estão paradas? Mais simples, gente. A Terra. Tá certo tudo que vocês falaram. Mas o mais simples para nós é a Terra. E olha que a Terra nem é um referencial inercial. Hein? Ela é a próxima. O que tem que acontecer para um referencial inercial? A velocidade ser? Tem como a velocidade da Terra ser constante? Não tem, porque é um movimento de rotação, então está mudando direção e sentido. Tudo bem? Mas nós vamos aproximar, porque com muito boa aproximação, ela é um referencial inercial. Algumas pessoas, quando vão para algumas festas e bebem demais, começam a perceber que a Terra não é um referencial inercial tão bom assim. Começam a ter a impressão que a Terra está girando. Mas não é por experimentos feitos dentro do referencial, né? Então, o mais importante para nós, na realidade, é a segunda lei de Newton. É o nosso guia. A segunda lei de Newton diz o seguinte, olha, vamos imaginar um corpo que tenha massa constante. Um corpo de massa invariável. Tudo bem? Certo? Por que eu estou falando corpo de massa invariável? Porque corpos de massa variável, porque eu ainda estou em física 1. Corpos com massa variável é assunto da física 2. Tá bom? Então, corpos com massa constante. Tá? Todas as forças atuando em um corpo, o somatório, o resultado da ação conjunta de todas as forças atuando nesse corpo,
vai causar o quê? A aceleração. E o que é aceleração? Mudar a velocidade. Para ficar mais bonito, é a rapidez com a qual muda a velocidade. Tudo bem? Rapidez com a qual se muda a velocidade. Então, a segunda lei de Newton nos diz, primeiramente, o seguinte, olha, a força resultante causa aceleração. Olha, isso é uma igualdade vetorial. Vetor igual a vetor. Então, a direção e sentido da força resultante são a mesma direção e sentido da aceleração. Tudo bem? Porém, o que é que vai... Qual a propriedade que o corpo tem que vai resistir à aceleração? Que vai dificultar a variação de velocidade? A massa. Esse é o conteúdo da segunda lei de Newton. Tudo bem? Já vou começar a introduzir a vocês uma dificuldade que nós teremos aqui no curso, que é o seguinte. É fácil somar vetor? Não, é fácil. Não, é fácil, gente. Gente, vocês não estão fazendo engenharia. Não pode ser difícil. Entretanto, somar escalar é mais fácil. Vocês querem ver como é que somar escalar é mais fácil? 10 quilogramas com 5 quilogramas. Quanto que dá? Rapidinho. Um deslocamento de 10 metros com um deslocamento de 5 metros. Não sei. Quer ver? Estou aqui. Desloquei 10 metros. Eu tenho que somar com um deslocamento de quanto? 5. Desloquei 5 metros. Quanto que deu meu deslocamento? 5. Ah, mas e se eu fizesse só 10 metros? 5 metros. Achar o módulo desse deslocamento já é diferente. Então você está vendo que assim, a segunda lei de Newton, ela parte de um pressuposto de soma de vetores. Isso daqui pode ser um agente complicante para nós. Nós vamos começar a tentar simplificar isso aqui. Seria muito mais fácil se ao invés de eu trabalhar com força, eu trabalhasse com alguma grandeza que seja escalar. Concorda comigo? Se eu pudesse descrever o movimento, ao invés de vetor, se eu pudesse descrever através de escalar. Pelo menos somar, subtrair, ficaria mais fácil, ficaria mais intuitivo. Tudo bem? É isso que nós vamos querer buscar. Mas antes disso, nós temos que ir atrás de quem? Antes disso, nós precisamos, isso daqui eu revi nas 2 últimas aulas, precisamos revisar a terceira lei de Newton. E eu quero que vocês tenham muita atenção na terceira lei de Newton. Alguém lembra da terceira lei de Newton? Toda ação gera uma reação. A terceira lei de Newton, ela vai dizer o seguinte, ó. Quando eu comecei a falar de força com vocês, eu comecei a falar assim, ó. Força não é um substantivo, força não é algo que eu tenho. Força é fruto da interação entre... Aí eu ainda usei esse termo. A grosso modo, quando 2 corpos... Por que eu preciso de 2 corpos? Preciso de um para aplicar e um para receber. Vocês prestaram atenção que eu falei a grosso modo? O que tem nesse a grosso modo? Porque está incompleto. Eu vou falar a lei de Newton de uma maneira que você poderia explicar para uma criança de 5 anos. E a criança de 5 anos poderia entender. Lembra, guarda isso. Você só sabe de alguma coisa se você consegue explicar para uma criança de 5 anos. E ela entender minimamente. Sabe o que diz a terceira lei de Newton? Nada pode tocar sem ser tocado. Vamos pensar? Eu estou tocando na garrafa ou a garrafa está tocando em mim? Os dois. Certo? Eu interajo com a garrafa ou a garrafa que interage comigo? Os dois. Presta atenção. O corpo A que interage com o corpo B ou o corpo B que interage com o corpo A? Mais interação entre 2 corpos produz força. Então, o corpo A aplica força no corpo B ou o corpo B aplica força no corpo A? Os dois. Então, por isso que eu falei a grosso modo. Né? Se precisa de um corpo para aplicar e um para receber. Porque do grosso modo que o corpo que aplica também recebe. E a natureza ela parece se comportar
de alguma forma, que ela está tentando buscar o tempo todo uma espécie de equilíbrio. Vocês vão ver que a natureza, ela parece, ela sempre ser contra a variações. A natureza parece que ela quer tudo equilibradinho, que ela não quer que nada varie. Se fosse para vocês chutarem, né, a natureza parece querer tudo em equilíbrio. Qual é a figura geométrica que traz mais equilíbrio, que traz mais simetria? Se eu perguntar, as figuras geométricas têm bastante simetria. Simetria significa assim, ó, para todo lado que eu olhar, eu vou ver a mesma coisa. Será que um quadrado? Um quadrado. Não, é que eu quero primeiro ver o quadrado. Ó. Onde é que eu tenho que estar num quadrado para que, se eu olhar para todo lado, eu vou ver a mesma coisa? Será que eu estando aqui no centro, para todos os lados que eu olhar do quadrado, eu vejo a mesma coisa? Se eu olhar aqui, o que eu vejo? Uma linha reta. E se eu olhar para cá? Não, mas ele é muito simétrico. Mas ele não é a mais simétrica, né? Uma esfera, né? A esfera é a figura mais simétrica possível. A esfera é a figura, é a única figura que você pode pôr ela no chão em qualquer posição que ela vai ficar. A natureza parece gostar dessas coisas simétricas. Quando você começa a engordar, que forma que você passa a tomar? É redonda, é exatamente isso. Isso não é à toa. Isso parece ser a natureza buscando simetria. Bolha de sabão. Você sopra. Independente do formato inicial. Né? Se o formato inicial lá é um quadradinho e você sopra, o que ela vira? Ela vira uma esfera. A natureza parece buscar o equilíbrio. A natureza parece buscar sempre sistemas. Ela parece que ela é avessa a qualquer tipo de mudança. Tá certo? Então, a terceira lei de Newton, eu vou apresentar ela ainda mais para frente numa outra formulação, mas nessa primeira formulação, a terceira lei de Newton, ela parece nos lembrar que a natureza está buscando sempre o equilíbrio. Ela fala o seguinte, olha, existe, eu vou chamar esse aqui de corpo A, e isso aqui de corpo B. Existe uma interação de A com B. Se existe uma interação de A com B, então o corpo A aplica uma força em B. Ok? Vamos dizer que o corpo A empurra o corpo B para cá. Eu sempre vou desenhar forças partindo do centro do corpo. E sempre estou desenhando as forças que os corpos recebem. Tá bom? Então vamos fazer o nosso combinado aqui, ó. Quando eu fizer esse desenho, aqui eu vou escrever, ó, força que o corpo A aplica no corpo B. Tudo bem? Então, olha lá. Então, supus que é aquilo ali. Então vamos ver a terceira lei de Newton, ó. Estou supondo que o corpo A interage com o corpo B. Se o corpo A interage com o corpo B, quer dizer que o corpo A aplica uma força no corpo B. Só que não existe interação só do A com B. Se o corpo A interage com o corpo B, que outra maneira que eu posso ler isso? Mas se o B interage com A, o B aplica uma força em A. Aí é o nome que nós vamos dar para o par. Tá? Essa seria a força que B aplica em A. Certo? Por quê? Porque a interação é dupla. Se A interage com B, B interage com A. Só que aí vem o detalhe da natureza parecer buscar o equilíbrio. A natureza parece que ela quer que as coisas continuem do jeito que está. O que eu posso dizer da força que A aplica em B e da força que B aplica em A? Tem o mesmo modo. Não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque força é vetor. Vetor tem três coisas: módulo, direção e sentido. Certo, Giovana? Para ser igual, teria que ter o mesmo sentido. Então, a terceira lei de Newton diz isso, ó, que a força que A aplica em B tem mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto à força que B aplica em A. Matematicamente, eu indico que elas têm sentido oposto com sinal de menos. Aquele menos é um menos vetorial. Ele não significa número negativo. Ele só está significando... Aqui eu não sei quem é positivo e quem é negativo. Nem faz sentido, eu estou falando de vetor. Eu só estou dizendo que esse vetor
tem sentido oposto a esse vetor. Certo? Nos termos de Newton, era se o corpo A interage com o corpo B, o corpo A aplica uma força em B. O corpo B aplica uma outra força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto que o corpo A. Se você pensar um pouquinho, ainda mais eu que gosto bastante de acompanhar a luta, você fala assim, cara, as coisas parecem não fazer sentido no mundo das lutas. Quando um cara dá um soco no nariz de alguém, numa luta, eu posso interpretar que o nariz deu uma narigada na mão, de maior intensidade, menor intensidade ou igual intensidade. Hã? Se você me falar que é menor, você está contrariando. Hã? Não. Tá vendo que a terceira lei de Newton não versa nada sobre a aceleração? Ela só fala da intensidade da força trocada entre os dois corpos que estão interagindo. Certo? Então vamos lá. O cara deu um soco no nariz do outro. Ou o nariz deu uma narigada na mão do cara. Qual força é mais intensa? Mas se vocês falam que é o soco, você está contrariando a terceira. Ou você acredita nela ou você não acredita. Tá vendo como é que as coisas passam despercebidas? O que eu posso dizer da intensidade dessas duas forças? São iguais. E por que só o cara, só o nariz que se ferra? Tem uma questão, aí vocês vão estudar. Vocês já devem estar fazendo resistência dos materiais. Vocês vão ver. Tem uma questão. Gente, quem que é mais resistente à aplicação de forças? Não necessariamente a massa. Nariz ou os ossos da mão? Por isso que você não vê nenhum lutador do UFC catando o joelho de alguém e dando uma narigada. Qual que é mais resistente? Os ossos do joelho. Tudo bem? Mas a intensidade das forças é a mesma. Em uma batida, pá, bateu um caminhão com um Fusca. Qual dos dois recebeu a maior intensidade de força? E? Não, que o Fusca seja de aço. Qual dos dois? É a mesma intensidade de força. Agora, a massa do caminhão é muito maior. Certo? Uma vez que eu tenho, os dois recebem a mesma força, mas um tem uma massa muito maior, quer dizer que a aceleração nele vai ser muito menor. Entendeu? A gente tende a bater o olho e avaliar a intensidade da força pelo estrago. Só que a intensidade da força não pode ser... O estrago que alguma coisa causa depende da massa, depende da resistência intrínseca. Tá? Não necessariamente da intensidade da força. Ok? Voltando para o mundo das lutas. É até por isso que existe categorias de peso. Um soco de um lutador peso pesado em outro lutador peso pesado pode ter a mesma intensidade que se ele desse esse soco num lutador peso mosca. Mas o estrago vai ser diferente devido à resistência, devido à massa, devido a várias outras coisas. Bom, o Newton com certeza não falava sobre o UFC, né? O que o Newton falava era sobre cavalos. Eu vou começar a frase e vocês terminam, tá bom? O cavalo puxa a carroça para frente. Então, com a força maior, menor ou de mesma intensidade? Vocês perceberam que vocês acabaram de falar soa um pouco absurdo? O cavalo puxa a carroça para frente. A carroça puxa o cavalo para trás. Com a força de mesma intensidade. O que deveria acontecer se isso tudo fosse verdade? Sensacional. Por isso que criou o carro. Como é que o carro anda? Como é que o carro anda? O carro empurra o chão para trás. E o que o chão faz? Com a força de maior intensidade menor. Como é que isso... Hã? O avião. O avião tem o quê? Sabe o que a turbina faz? Empurra o ar para trás. Cara, é meio estranho você imaginar que é o ar que está fazendo o avião voar, mas é. A
A turbina empurra o ar para trás. O que o ar faz? Um nadador. Como é que o nadador faz para nadar? Isso. O movimento do braço. Ele empurra a água para trás. O que a água faz? Sabe o que é legal? E todo mundo aqui passou em Física 1, tá achando que é os top em Física 1, né? Aliás, todo mundo passou em ensino médio. Isso aqui que eu tô tendo discussão com vocês, só para jogar vocês lá embaixo. É discussão de ensino médio, cara. Isso aqui é discussão de ensino médio. Tá? Vamos pensar em outra situação. Eu ouvi alguém falar ali da nave espacial. Ele precisa sair da Terra, né? Sim, mas ele só vai com força. A gente vai fazer exercício com... Não, ele não vai com força porque ele não tem força. Com quem? A pergunta é ótima. Com quem que ele interage? Ele joga combustível para baixo. E o que combustível faz? Quando ele sai da órbita da Terra, quem é que está interagindo com ele? Ninguém. Se ninguém está interagindo, a tendência da velocidade é se manter. Ele desliga os motores, ele segue a vida dele em linha reta com velocidade constante. Você tem que calcular certinho, porque muitas das curvas que ele precisa fazer, você quer economizar combustível. Você calcula as curvas pela atração gravitacional da Lua ou de planetas que estarão próximos para fazer com que eles consigam virar. Certo? Assim, o cálculo é perfeitinho. Cara, o nome astronômico é bem legal. Um dos cursos que tem mais desistência é o curso de astronomia. Porque o cara se matricula no curso de astronomia achando que ele vai ficar olhando no telescópio e vendo estrela. É o curso que tem mais matemática. Tem mais matemática que um curso de matemática. Tá? Um curso de astronomia é pesadíssimo. Astronomia e astrofísica. Tá, mas vocês estão querendo me enganar e vocês não estão me explicando como é que o cavalo empurra a carroça para trás, puxa a carroça para frente, a carroça puxa ele para trás, como é que ele anda? Vocês estão esquecendo de um detalhe. É tudo verdade, tá? Por favor, não reparem no desenho do meu cavalo. Tá aqui o meu cavalo. É um cavalo. É um cavalo. Agora todo mundo percebeu que é um cavalo. O cavalo está preso. Certo? Aqui ele tem uma corda que prende ele a uma carroça. Como eu já dou aula há algum tempo, todo mundo pensa, mas tem a roda. Se não tivesse roda, o cavalo não puxava, então. Então já desenhei a carroça sem a roda. Vamos lá. Quem que você quer avaliar primeiro? Cavalo ou carroça? Cavalo. Muito bom. Vamos lá ver. Primeiro, eu não vou considerar interação peso normal, tá bom? Primeira coisa. Tá bom, vamos começar a carroça. O cavalo está interagindo com a carroça? Não. Não. Ele está interagindo com a corda. Certo? Qual que é a função da corda? Transferir força. Tudo bem? A função de uma corda, ela é o seguinte: se aplica uma força na ponta, a função da corda é transferir a força para outra ponta. Tudo bem? Então, a corda é um transmissor de força. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou ignorar a ação da corda. Olha lá. Então, cavalo puxa a carroça para frente. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó. Força. Horse wagon. Cavalo na carroça. Tudo bem? Se o cavalo puxa a carroça para frente, o que a carroça faz com o cavalo?
Puxa ele para onde? Com a força de maior intensidade, menor intensidade ou igual intensidade? Igual intensidade, show de bola. Então aqui eu vou colocar, eu estou colocando os termos em inglês, porque se eu colocar em português, cavalo e carroça tem a letra C. Vai ficar tudo bem? Então aqui eu vou colocar ó, força, carroça, wagon, horse. Certo? Tudo bem? Aquelas forças se anulam? Não. Mas como assim? Tem mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos? Não se anulam. Como você chama mesmo? A Franciele. Imagine que eu puxo a Franciele para cá, uma força de intensidade 10 newtons. Se eu quiser anular, como você chama? Se o Igor quiser anular a força que eu apliquei na Franciele, o que ele tem que fazer? Puxar quem? Com a força de quanto? Não, sentido oposto. Mesma direção e sentido oposto. Mas peraí, quem é que eu estou puxando? Quem é que o Igor está puxando? Tem que puxar para anular. Ou seja, as duas forças têm que ser aplicadas onde? No mesmo corpo. Olha só, imagine que eu puxo a Franciele para cá com 10 newtons. O João Pedro puxa o Igor para lá também com 10 newtons. Essas forças vão se anular? Não, mas elas têm mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Por que elas não se anulam? Olha ação e reação. São aplicadas onde? Não é mesmo corpo. Isso aqui é cavalo. Isso aqui é carroça. Ação e reação aparecem em corpos diferentes. Ah? Não necessariamente. Um ímã atrai um prego. Tem contato? Ímã atrai prego, prego atrai ímã. Certo? Essas forças não se anulam e não tem como se anular. Ação e reação aparecem em corpos diferentes. Aí vai, professor, mas como que anda então? O cavalo está interagindo exclusivamente com a carroça? Com quem mais que ele está interagindo? Chão. Como é que o cavalo faz para andar? Ele empurra o chão para trás. Força, horse, floor. Tudo bem? Tudo bem? Então, se o cavalo empurra o chão para trás, o que o chão faz? Meu desenho ficou ruim, porque essa força tem que ser bem intensa. Força, floor, horse. Ok? Tudo bem? Agora, tá vendo que essas duas forças estão desenhadas de mesma cor? Elas são ação e reação. Estão em corpos diferentes. Diferentes. Ação e reação aparecem em corpo diferente. Uma aparece no cavalo, a outra aparece no chão. Tudo bem? Se você tiver duas forças aplicadas ao mesmo corpo, elas não são ação e reação. Aí tem como eu somar. Somar vetorialmente. Não é a soma de módulo, tá? Somar vetorialmente. Entenderam mais ou menos? Entenderam mais ou menos? Você consegue perceber isso bem na natação? Quando você está nadando, o que você faz com a água? Ela vai para trás? Vai. A água vai para trás. Como resultado, o que acontece? A água te empurra para frente. Numa remada. Ah, professor, mas eu estou empurrando o chão para trás e o chão não está indo para trás. Pode ser pela massa ou porque o chão também está interagindo com outras trocentas coisas que você não está conseguindo analisar. Não é apenas a interação você com o chão. Tá? A gente só consegue entender que o cavalo anda porque quando eu paro de analisar apenas o sistema cavalo-carroça e analiso o chão também. Certo? Ficou mais ou menos claro? Então vamos lá. Sabe um esporte de criança? Vou fazer assim, nós vamos fazer uma competição aqui. Já brincaram de cabo de guerra? Vamos ver se o cabo de guerra faz algum sentido? Nós vamos fazer um time. Eu, o Igor, o Guilherme e o João Pedro. Contra Tainara, Maria Júlia. Só. Em quem que você apostaria, Franciele?
no cabo de guerra? Não, Franciele. Não, Franciele. Olha, acabou a aula. Acabou a aula. Não, Franciele. Vamos devolver a pergunta. Qual dos dois grupos tem mais força? Nenhum. Mas eu vou traduzir o que a Franciele pensou. Eu vou tentar traduzir para o termo físico correto, tá? Ela imaginou assim, ó, o grupo com 4 meninos tem mais capacidade de aplicar força. Ou tem capacidade de aplicar força mais intensa. Só que tem um detalhe, como é que funciona o cabo de guerra? É todo mundo segurando a corda. Certo? Então tá aqui a corda. Certo? Se eu puxar, e não pode cair. Se o grupo de cá puxa a corda para cá com a força de 20 newtons, essa força é transferida, as meninas são puxadas para frente com a força de quanto? Só que peraí, se eu puxo a corda com a força de 20, o que a corda faz comigo? 20 também, mesma intensidade. Então, quanto mais intensa eu puxar, mais intensa ela vai me devolver. É um erro achar que ganha o cabo de guerra quem puxa a corda mais fácil. Qual a posição que vocês ficam para ganhar um cabo de guerra? Você faz isso para empurrar quem? O chão. Ganha o cabo de guerra quem consegue empurrar o chão com mais intensidade. Para onde que você empurra o chão? Para frente. Para que ele te empurre para onde? Para que você não caia. Quer ver? Um sistema que a tua cabeça espera que ela pense e fala assim, cara, as meninas vão ganhar. Vamos fazer o seguinte, as meninas vão pegar, eu montei o campo do cabo de guerra, a corda está aqui. No campo das meninas eu coloco um murinho para elas apoiarem o pé. No campo dos meninos, nós 4, a gente pega um patins, daquele de patinação no gelo, e coloca uma pista de gelo. Quem vai ganhar esse cabo de guerra? Tá vendo que não tem nada a ver com é mais a interação com o chão? Conseguiram perceber? Certo? Cara, a terceira lei de Newton talvez seja aquela que dá a impressão que você entende ela muito rápido, só que a hora que você começa a pensar um pouquinho mais a fundo, é aquela que você mais comete, é aquela que você mais se autocontraria. Certo? Tudo bem? Então, estamos falando com a terceira lei de Newton? Estamos revisados? Vamos lá. Peso e normal formam par ação e reação? Por quê? Essa é uma justificativa. Peso e normal. Vou dar outra justificativa. Força-peso é uma força de campo. Quem é que aplica força-peso no corpo? Planeta Terra. Então, onde que está a reação? No planeta Terra. Força normal é uma força de contato. É o contato meu com o chão. Certo? Eu empurro o chão para baixo. O que o chão faz comigo? Eu consigo empurrar o chão para baixo com uma força mais intensa? Consigo, quando eu faço isso. Tá vendo que eu estou empurrando ele com mais intensidade para baixo? O que ele faz comigo? Por isso que eu consigo pular. Certo? A cama elástica tem um outro detalhe. Tem a mola. Certo? Mas não deixa. Aí tem o lance da resistência, tem uma outra coisa, vocês vão estudar muito em engenharia civil, chamado elasticidade, plasticidade. Tá? Então, tudo vocês vão ver no curso de engenharia civil. Tudo bem? Certo? Não dá para eu aprofundar mais do que isso agora, mas nós vamos retomando e durante o tempo eu vou falando da terceira lei de Newton. Eu lembro que em uma das aulas aí eu fiquei de explicar por que os meninos, quando estão andando de bicicleta, para impressionar as meninas, descem e conseguem fazer curva, né? Então vamos lá, vamos tentar entender. Eu acho que eu já fiz esse desenho uma vez, mas não custa, e aí eu começo. É ainda um conteúdo de Física 1, que eu vou começar hoje e na quinta-feira, tá? Só que com uma visão um pouquinho mais aprofundada. Vamos fazer o seguinte. Vocês sabem que força causa o que mesmo? Aceleração,
certo? Então, vamos fazer o seguinte. Não tem nenhuma... Ó, tá vendo que aqui eu estou desenhando vetor velocidade. Tudo bem? Ó, estou desenhando vetor velocidade. De acordo? Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não desenhei ele no corpo, porque no corpo eu desenho ação de forças. Tem alguma força desenhada naquele corpo? Então, qual que vai ser a trajetória dele? O que vai acontecer com ele? Continuar em linha reta, com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Só que aí chega alguém e aplica uma força nesse corpo. Apliquei aqui essa força F. Certo? O que vai acontecer com esse corpo? Vai mudar a velocidade? Tem força. O raciocínio tem que ser o seguinte: tem força. Se tem força, tem aceleração. Então tem mudança na velocidade. Agora eu preciso avaliar o seguinte: que tipo de mudança essa força vai causar na velocidade? Intuitivamente, vocês olham ali, o que acontece? Tem um corpo andando assim, você chega e aplica uma força nele assim. O que você acha que vai aumentar o módulo da velocidade? Tudo bem? Então, uma força desse tipo, então, ela vai aumenta o módulo de V. Show de bola. Perfeito. Aumenta o módulo de V. Mas agora eu quero uma outra situação. Eu tenho um corpinho, continuo andando para cá com a velocidade V, só que agora ele recebe uma outra força. Pergunta: vai ter alteração na velocidade? Por quê? Tem ação de força. Se tem ação de força, tem alteração na velocidade. Que tipo de alteração aquela força causa na velocidade? Diminui o módulo. Perfeito. Então, bora. Diminui. Tá vendo que tudo eu estou precisando olhar as coisas vetorialmente, né? Diminui o módulo de V. Então, eu posso até generalizar. Forças paralelas à velocidade aumenta o módulo da... Não. Gostei do que a Giovana falou. Não faz sentido eu somar esses dois vetores. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Eu só somo coisas de mesma natureza. Tudo bem? Mas forças paralelas ao vetor velocidade indicam o quê? Aumento no módulo da velocidade. Força indica aceleração. Aceleração é mudança de velocidade. Agora eu tenho que avaliar que tipo de mudança na velocidade. Certo? Se é paralela, aumenta o módulo. Se é antiparalela, o que acontece? Também não faria sentido. Como é que... Então, ó, peraí. Eu vou responder em várias partes. Primeiro, também não daria para somar, porque a aceleração não soma com velocidade. Tá, aí vem a primeira parte. Como é que você transforma um vetor força no vetor aceleração? Eu vou traduzir a tua pergunta, vou criar uma coisa exageradamente paralela, mas que faz sentido. Fala assim, professor, então se eu quiser somar um botijão de gás com um tomate, primeiro eu transformo o bujão de gás em arroz. Aí depois eu transformo o arroz em tomate, aí eu posso somar? Não dá. Porque você está já falando inicialmente de grandezas, de naturezas completamente distintas. O que é interessante é você pensar no significado de força. Força é a entidade que causa a aceleração. A aceleração é o indicativo da mudança da velocidade. Mas velocidade eu só somo com velocidade. Força eu só somo com força. Tudo bem? Entendido? Então, vamos lá, de novo. Força paralela à velocidade aumenta módulo de velocidade. Forças antiparalelas à velocidade? Ah, então vocês estão achando que vocês são espertos para danar. Esse caso aqui, ó. Vamos por partes. Espera eu perguntar primeiro para vocês responderem. Primeiro, tem força? Vai mudar a velocidade?
Por que eu garanto que vai mudar a velocidade? Como que eu garanto que tem aceleração? Porque tem força. Se tem força, tem aceleração. Se tem aceleração, tem o quê? Mudança de velocidade. Vai aumentar o módulo da velocidade? Por que não? Porque não é paralelo. Simples assim. Vai diminuir o módulo da velocidade? Vai ou não vai? O que precisa acontecer para diminuir o módulo da velocidade? Ser antiparalelo. É antiparalelo? Vai diminuir o módulo da velocidade? Não. Olha aqui que... Não, mas assim, é interessante, que para você ver como que muitas vezes a gente... a faculdade a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente é aprovado. O fato de você ter sido aprovado numa disciplina não indica que você aprendeu nem 10% dela. Vocês estão achando absurdo essa linha de raciocínio que eu estou colocando, porque uma coisa vocês não entenderam. Vetor. Porque a cabeça de vocês deve estar assim, mas peraí, vai mudar a velocidade. Só que ela não vai aumentar e nem vai diminuir. Só que velocidade não é número. Velocidade é o quê? Vetor. Melhorando. Não vai mudar o módulo da velocidade. Se não vai mudar o módulo na velocidade, qual que é a única coisa que pode ser alterada na velocidade? Direção. Certo? Aquela força ali vai causar uma mudança na direção do vetor velocidade. Essa força recebe um nome. Tenho certeza que vocês vão lembrar do nome. Centrípeta. O nome não é dos melhores. O melhor nome seria forças perpendiculares à velocidade. Forças perpendiculares à velocidade são chamadas de forças centrípetas. A função dessas forças é mudar a direção do vetor velocidade, sem mudar o módulo. Tá? Então, essas forças aqui, ó, força, ó, perpendicular ao vetor velocidade, não altera o módulo de V. Certo? Fala. Vamos colocar isso aí. Tá acelerando. Só que acelerando. Não, vamos dar um exemplo de vida real? Vamos dar um exemplo de vida real? Vamos juntar a terceira lei de Newton que a gente acabou de falar? Estou eu andando na bicicleta. Pra cá. Como é que eu faço para virar? Quando eu inclino o corpo, o que acontece com a roda da bicicleta? Empurra o chão para onde? Para trás. E o chão empurra a bicicleta para onde? Para onde está a força que o chão aplica na bicicleta? Para onde está a velocidade da bicicleta? Que ângulo elas fazem? 90 graus. Então, por isso que essa faz girar, que muda a direção do vetor velocidade. No carro, você girou o volante. O que o pneu do carro faz? Ele empurra o chão para trás. O chão empurra ele para lá, para fazer um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Certo? Se você reparar, né? Olha essa trajetória aqui. Tem alguma coisa que eu posso jogar? Ah, essa borrachinha ótima. Não faz barulho. Dá uma olhada nessa trajetória. Teve mudança no módulo do vetor velocidade? Teve. Deixa eu colocar a tua cabeça ali para você ver. Certo? Teve mudança na direção do vetor velocidade? Teve, senão ele estaria em linha reta. Mas a única força que atuou foi a força peso. Certo? Só que se você analisar em termos de desenho, ó, fazer essa trajetória aqui, ó. Vou pegar nesse ponto aqui. Nesse ponto, a velocidade está para cá. Certo? A força-peso está para baixo. Você tem que decompor a força-peso em duas componentes. Só que vocês só faziam isso em plano inclinado. Mas você decompõe uma componente paralela ao vetor velocidade e a outra componente
perpendicular ao vetor velocidade. Então agora você não precisa mais dessa. Então, durante a trajetória, a força-peso é responsável por duas coisas. Uma componente é responsável por mudar o módulo do vetor velocidade. E a outra componente é responsável por mudar a direção. Direção. Ela muda a direção do vetor velocidade. Mudando a direção do vetor velocidade é o que caracteriza trajetórias curvas. Toda vez que você vê uma trajetória que é curva, você teve a ação de uma resultante centrípeta. Certo? Nesse caso, então, Sim. Porque, de novo, o que interessa é a resultante centrípeta. Tudo bem? Vou pegar um exemplozinho aqui, ó. Vou pegar um exemplozinho legal, só para ver se vocês estão espertos, só para ver se vocês estão entendendo mesmo. E outra coisa, eu quero mais que vocês entendam, é assim, de tudo que eu fiz até agora, o que é o mais complicado? É assim, a maioria das coisas, se você não colocar a cabeça para pensar no dia a dia, não é só sentar e estudar, não. Se você não começar a pensar coisas do dia a dia, esquece. Você não vai conseguir entender. Tá? Você tem a impressão que você entendeu aqui na sala, mas eu consigo rapidamente criar um exemplo que te bagunça a cabeça. Tá? Mas tem uma coisa que te bateu o olho e você fala, cara, isso aí realmente é difícil. O que é um agente realmente que complica isso daqui? De tudo que eu fiz? Vetor, cara. Ficar decompondo o vetor. Tá vendo que vocês aprenderam... o vetor, por que vetor é um pouquinho mais difícil? Porque o vetor é um novo... Ele é um novo instrumento matemático que a gente não é habituado desde criança. Então você trabalhar com vetor, perceber que o vetor... É o que vocês falaram. Fala vetor, você imagina que você pode somar qualquer vetor com qualquer vetor. Você esquece que o vetor também tem uma natureza. A gente trata a velocidade muitas vezes como escalar, mas ela é um vetor. Muitas vezes você fala, qual velocidade você está? Se o guarda te parar na rua e perguntar assim, qual velocidade você estava? Se você for fisicamente correto, você vai ter que falar que você estava a 40 km por hora na direção horizontal, sentido para a direita. Por quê? Ele perguntou velocidade. Velocidade, qual a natureza dessa grandeza? É vetorial. Entendeu? Velocidade, mas é obviamente que no dia a dia você não vai explicar. Cara, aqui em Votuporanga, existe uma coisa assim, tem coisa que eu tenho noção, que se eu falar isso para um guarda, eu tô sendo chato pra caramba. Mas tem local aqui em Votuporanga que tá velocidade máxima, 40 km. Quê? Então, 40 quilômetros. Se eu for multar, não. Tava lá 40 quilômetros. Eu entendi que era 40 quilômetros por segundo. Entendeu? Porque coisas que são que já estão embutidas na cabeça das pessoas, que é meio óbvio, a gente acaba deixando de lado. Só que, de novo, qual que é a diferença de vocês, que vão sair daqui com curso de graduação em engenharia, para um cara que faz, por exemplo, sem demérito, um técnico, ou aquele cara assim que não teve oportunidade de fazer faculdade e trabalha muito tempo e entende muito lá. A diferença é o conhecimento teórico. Obviamente você vai adaptar a sua linguagem para falar com ele. Você não vai ficar utilizando os termos técnicos, mas você é quem vai fazer relatório, é você quem vai apresentar resultados da empresa, é você, como engenheiro, que vai propor melhorias. Você tem que dominar esses conceitos. Você tem que dominar o linguajar mais acurado. Certo? E a única maneira que eu vejo de fazer isso, cara, de verdade, é você colocando a física no seu dia a dia, até a hora que você vai no mercado. Vamos imaginar aqui, ó. Temos aqui um carrinho. Vamos fazer um combinado? Esse fica como sendo o último exemplo do dia, para a gente ir embora mais cedo, desde que eu consiga perceber que vocês realmente entenderam. Certo? Não, mas a gente consegue entender pela cara dos alunos.
De novo, o nosso problema maior será vetores. Certo? Tem facilidade com vetores, Franciele? Não. Então seria muito interessante se na aula de quinta-feira eu parasse de analisar as coisas via vetores e achasse alguma grandeza que fosse só escalar, né? Hã? Facilita, né? Vocês já tiveram oportunidade, vocês já fizeram geometria analítica, estão fazendo álgebra linear, acredito eu, e já fizeram física 1. Tá. Não, mas, cara, eu tô falando isso, vai ter uma hora que vocês não vão fugir de vetor. Então, assim, eu sugiro muito, mas muito, vocês reverem os conceitos de vetores. Produto escalar, produto vetorial, tudo. Vamos olhar para aquele carro ali. Aquelas 3 velocidades eu representei com o mesmo vetor, significa que elas são iguais. Certo? Como se chama? Rafael, em cima ou embaixo, qual que você prefere? Ou no meio? Embaixo? Não, Rafael. Vamos começar em cima, no meio. Vamos começar no meio? Rafael, tá olhando esse carro aqui, né? Isso aqui eu estou imaginando uma situação real, de um carro. Com quem que esse carro está interagindo? Estou perguntando com quem ele está interagindo, porque eu quero desenhar todas as forças. Com quem? Pode falar. Tá, mas primeiro de tudo, não está errado, tá, gente? É só porque eu quero um combinado. Primeiro vamos falar as forças de campo. Forças de campo é aquelas que não precisam de contato. Então, primeiro está interagindo com a Terra. A interação dele com a Terra produz qual força? Peso. Show de bola. De acordo? Estou desprezando atrito. Estou desprezando atrito. Tá certo? Com quem mais ele está interagindo? Chão. A interação dele com o chão produz a força de contato. A força de contato tem 2 componentes. A componente normal e a componente de atrito. Só que eu desprezei o atrito. Então, qual é a única força que sobrou? Normal. Certo, Rafael? Rafael, quando você ficar com dúvida, você pensa assim, ó. A força normal, ela recebe o nome normal, porque em geometria, normal significa perpendicular. 90 graus. Mas perpendicular a quê? A superfície de contato. Superfície de contato. Por isso que é a força normal. Tá? A força normal, ela é uma força de compressão. Ela surge quando você tem corpinho apertando corpinho. Tudo bem? Certo? Corpinho aperta corpinho, normal. Certo, Rafael? Se um corpinho apertar o seu corpinho, o que você fala? Normal. Tranquilo, tá normal. Certo? Presta atenção que eu não coloquei N. Eu coloquei N com índice 1. Vamos analisar aqui embaixo. Com quem que esse corpo está interagindo? Primeiro, a interação dele com a Terra, a produção da força. É o mesmo peso que ele tinha aqui? Então eu posso colocar a mesma letra. Não tem atrito. De novo, tem corpinho apertando corpinho? Normal. Certo? Para onde está normal? Assim. Como se chama? Entendeu, Cauã? Se Cauã entendeu, todo mundo tem que ter entendido. Porque eu não sei se elas são iguais. Eu sei que elas têm... Nossa, sensacional a pergunta. Mas já... Nossa, que sensacional. Nossa, sensacional. 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 Ó, aqui, então vocês já mataram que vai ter o peso. E aqui vai ter o N3. Ó, o Cauã é o nosso padrão, hein? Se o Cauã entender, significa que todo mundo entendeu, hein?
Certo, Cauã? Cauã decide se nós vamos embora. Cara, olha que negócio interessante. Essa pergunta foi excelente. Eu falei que não tem atrito, né? Então o que acontece aqui com esse corpo? Ele está subindo? Ele está descendo? Não. Então não é igual, tem mesmo módulo. Então essas duas forças se anulam. Traduzindo, quanto que é o módulo de N1? É igual ao módulo do peso. Certo? Quanto que é a resultante aqui? Ou seja, aqui a velocidade é constante. Ó, outra maneira de escrever módulo é assim, sem vetor, tá? N1 igual a P. Agora vem comigo. Aqui, tem como a velocidade ser constante? Não. Porque 1 centímetro depois, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai alterar a direção. Ela vai alterar a direção. Só que o que acontece com aquelas duas forças? Qual o ângulo que elas fazem com a velocidade? 90. Então as duas forças são resultantes centrípetas. Então a união daquelas duas forças tende a fazer o quê? A mudar a direção do vetor velocidade. Para onde que a direção do vetor velocidade está mudando? Ela está mudando para cima ou ela está mudando para baixo? Se ela está mudando para cima, é sinal que quem ali é maior? A normal. Então não tem como ser igual. Se elas fossem iguais, qual era a trajetória? Reto. Só que você está vendo que está tendo uma mudança na direção do vetor velocidade. Se está tendo mudança na direção do vetor velocidade, está tendo mudança na velocidade. Se está tendo mudança na velocidade, está tendo resultante. Só que está mudando a direção, então essa resultante é uma resultante centrípeta. Aí você olha ali e você vê que claramente é uma resultante centrípeta. Tudo bem? Portanto, para esse caso, N2 é mais intenso que o peso. Agora aqui na descida. Vou fazer a pergunta de novo. Tem como essa velocidade ser constante? Quando eu falo velocidade, eu não estou falando do módulo. Tem como ser constante? Não. Por quê? Porque ele está descendo. Então está mudando a direção do vetor velocidade. Se está mudando a direção, eu garanto que tem o quê? Uma resultante centrípeta. Ali, quem é que pode comportar como resultante centrípeta? Peso e normal, porque as duas fazem 90 graus com o vetor velocidade. Então, qual das duas tem que ser mais intensa? O peso. Por quê? Porque a mudança na direção do vetor velocidade é para baixo. Então, nesse caso, temos que N3 é o quê? Menor que o peso. Tá? Quem já foi em parque de diversões, obviamente, quem for daqui para frente, foi em montanha-russa, você percebe isso muito claramente. Quando você está na parte mais baixa da montanha-russa, você sente uma força para cima. Quando você está na parte mais alta, você parece que você descolou. Você se sente pior. Não. Mas aqui não tá azul, não. Não, porque a hora que acabar ali, ele começa a piscar. Então, mas só se acabou do... Não, os dois comunicando. A hora que acabar do microfone, ali cancela. Não, e não é possível. Agora. Assim, eu tenho outro microfone que eu sempre esqueço. Eu tenho que trazer e deixar os dois. O outro já fica no jeito. Mas eu tenho que parar a gravação. Eu tô apostando por ali, ó. Aqui ainda dá umas piscadinhas vermelhas. Eu acho que ele tá indicando, ó, fique esperto. Fique esperto. Já. Ainda tô um pouquinho esperto. Pessoal, entendido até aqui? Gente, todo espaço para dúvidas. Tudo bem? Certo. Vocês acharam fácil o resultante centrípeta? Vocês chegaram a ver esse Física 1? Sim, tá dizendo. Viu, não é viu assim. Ele falou que ia passar na prova, a gente... Tá, mas eu tô perguntando se vocês entenderam, se vocês aprenderam alguma coisa. O que vocês aprenderam? Tá. Não. Vamos lá. O que é uma
força centrípeta, perpendicular à velocidade, responsável por mudar apenas o quê? Direção. Vamos lá. Como é que você deixa um vetor louco? Você tem um vetor. É uma piada, tá? Tem aqui um vetor. Como é que você faz para deixar um vetor louco? Você aplaca a flechinha dele. Porque ele perde os sentidos. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? A direção é o corpinho do vetor. Para cada direção, você vai ter quantos sentidos? 2. Entendeu? Então, a direção é a linha em cima da qual você vai andar. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma direção. Eu posso andar tanto para cima quanto para baixo. Aqui eu tenho outra direção. Eu posso andar tanto para lá quanto para cá. Para cada direção, eu tenho 2 sentidos. Que sentidos que eu tenho para essa direção? Esquerda e direita. E para essa direção? É meio esquisito, mas vamos lá, para cima e para baixo. Então, se mudou a direção, não faz muito sentido eu falar que mudou o sentido. Porque 2 direções diferentes, os sentidos já são diferentes. Tá? Então, a direção é a linha em cima da qual você vai andar. A direção está relacionada a uma reta. Tá certo? E sempre uma reta, você tem 2 caminhos a seguir. Certo? Eu vou parar por aqui. Primeiro que eu estou com medo do microfone, que eu acho que já era. E segundo, que eu ainda paro aqui, mas eu fico aqui para tirar dúvidas